Evolução na vida e evolução no marketing digital. Movimente-se, sinta o seu ritmo natural. Aqui estamos para o terceiro vídeo dessa série de Outro Mundo. Até aqui eu falei um pouquinho de abundância, liberdade, contei um pedacinho da minha história, te contei de uma das vivências que eu já tive em outra dimensão. Então, se você não viu o vídeo 1 e 2 dessa série, eu recomendo fortemente que você assista assim que esse vídeo acabar, porque vale muito a pena. Eu falei um pouquinho também nem vou falar o nome, tá aparecendo na tela. O objetivo desse vídeo aqui é fazer um comparativo da evolução de uma pessoa na vida com a evolução de uma pessoa que entra para trabalhar com marketing digital ou usar o marketing digital para divulgar os seus produtos e serviços, ou seja, qualquer pessoa que tenha que dominar essa dimensão aqui que é a internet. Na minha opinião, esse é o único mercado que te possibilita dar uma driblada no sistema e ter maior qualidade de vida, liberdade financeira, geográfica, de tempo. Eu trouxe 4 comparativos aqui nesse vídeo. Eu sei que no título tá 10, mas eu preferi dar uma resumida porque senão ia ficar um vídeo muito extenso. E aí eu fiz um carrossel lá no meu Instagram com o restante do conteúdo. Então, se você achar interessante, é só correr lá no meu Instagram, virginiazanini.com.br. E antes de começar, eu quero que você pense na vida como um presente, porque é isso que a vida é. Não cabe na minha cabeça essa visão que foi imposta pra gente de que a vida é castigo, de que a gente tá aqui pra provar alguma coisa, pra depois ir pra um lugar melhor. Enfim, eu não tenho dúvidas de que a gente tá aqui pra realizar sonhos e de que a gente tá aqui pra experimentar a vida. E olha que legal essa ideia. É claro que não é uma verdade absoluta, porque existe uma coisa que se chama interpretação. Então tem a minha interpretação de quando eu recebo esse conhecimento e tem a sua interpretação que tá aí do outro lado, que vai interpretar a minha interpretação, né? E a gente faz interpretações de acordo com a nossa percepção, de acordo com a nossa vida mesmo, e tá tudo bem. A gente vai tendo entendimentos ao longo da nossa vida, vai se desenvolvendo, vai evoluindo. Mas olha que interessante isso. Outros seres ligados a você em outras dimensões usufruem dessa mesma vida, dessa mesma experiência aí que você tem de vida. Você vive porque suas células vivem e suas células vivem porque você vive. Eu não tô dizendo que esse é o ecossistema, né? Que nós somos as células do planeta Terra, não é isso. Eu já entendi qual que era a lição dessa experiência que eu tive. Demorou quase 15 anos pra eu entender, mas enfim eu entendi e eu acho maravilhoso isso da vida, que toda a experiência que a gente tem ensina alguma coisa pra gente. A gente pode não entender naquele momento ali, mas na hora que a gente tá preparado, a gente acaba entendendo. E o que é fato é que estamos aqui sim para evoluir, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente tem a capacidade de aproveitar a vida. E quando eu falo de evolução, é tanto externo, né, evolução tecnológica, evolução digital. Na época do meu avô tava começando os carros, e na época da minha mãe tava começando a televisão, na nossa época, na minha época, né, tava começando a internet, o celular. Se você for parar para pensar, essa evolução é muito rápida. Então eu falo de evolução externa, mas também tem a evolução do nosso ser. Aqui já não cabe mais aquela dúvida se existe algo além do físico. Isso não pode ser uma dúvida mais para você. Mesmo que você seja uma pessoa cética, igual eu pensei que eu era por muito tempo. Eu cresci numa família católica, fui batizada, fiz primeira comunhão, aquele rolê todo do catolicismo. Eu sempre fui muito crítica com o conhecimento espiritual, então eu fui procurar em outras religiões, participei de outros cultos, estudei espiritismo,
espiritismo, estudei psicanálise e a impressão que eu tenho é que esses conhecimentos vão ficando ultrapassados. E na medida que a gente evolui como ser humano, na minha visão, a gente tá apto a desvendar mais mistérios, a descobrir outras coisas. Eu mesma já fiz várias interpretações e que complementam inclusive esses estudos, mas eu sinto que tem um pouco de uma resistência para atualizar, né, esses conhecimentos. Claro que esses conhecimentos dão uma base pra gente, assim como todos os conhecimentos que estão aí na humanidade, né? E vou até fazer um parêntese, porque eu acho muito interessante essa habilidade que o ser humano tem de simplesmente ignorar todas essas histórias que já foram deixadas pra gente de herança. Tem um pouquinho de verdade em tudo. Então, eu acho que a história da humanidade, ela deveria ser uma soma, né? E não uma subtração como eu vejo acontecer. Tipo, surge uma ciência nova, aí todo o restante que já foi trago pra gente é simplesmente ignorado. Eu não vejo muito sentido nisso, mas tudo bem. Desde muito nova, eu decidi andar com as minhas próprias pernas, ter minhas próprias experiências, ler os livros sagrados com a minha própria mente e tirar o meu próprio entendimento de tudo. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu confirmei que a espiritualidade, ela não tem que estar necessariamente ligada com uma religião. E sim, eu acho que a religião é importante, algumas pessoas precisam desse caminho, ali forma um lugar de convívio social, mas o ponto que eu tô querendo trazer aqui é que o invisível todo-poderoso existe e ele não tá ligado à religião. Porque o que é a religião? A religião são interpretações dessas sabedorias que tá aí para todo mundo acessar. A gente chama de Deus, divino criador, centelha divina. Eu gosto muito do termo fonte, que é esse lugar onde a gente se conecta com essas consciências que nos passam sabedorias incríveis sobre a vida terrena mesmo. Algumas pessoas falam de guias, anjos, mentores. Eu, na verdade, nunca tive nomes assim, mas pra mim tá mais do que provado que a gente consegue comunicar com esses seres. Acredite, nós não estamos sozinhos. E para você se conectar com a sua essência ali na fonte, o ideal é que você não tome as verdades da religião como verdades absolutas. Nós somos natureza, nós somos universo. E não é porque é invisível que não existe, porque senão não existiria germes, bactérias, vírus, esses outros organismos, esses outros seres que estão em outro estado de consciência e que estão aí vivendo o ciclo deles. Na verdade, todo mundo é influenciado por esse invisível o tempo todo, mas algumas pessoas têm uma sensibilidade maior e conseguem entender até o que acontece em outros níveis. E para desenvolver essa consciência, é necessário lapidar o seu ser. E quando eu falo de lapidar, é em todos os aspectos, tanto físico como psicológico, emocional, mental, espiritual, ético. É aquela velha história. A gente precisa nos tornar um pouco melhor a cada dia. Mas tem um ponto, tem um detalhe. E aí eu já vou entrar no primeiro aspecto comparativo, que é o cuidado que a gente tem que ter em como se lapidar. Muito cuidado com quem você vai escolher para trilhar o seu caminho de evolução. Porque é um ponto ali distorcido que pode te deixar estagnado, ou então você tá até em algum estágio evolutivo diferente, talvez você esteja até mais adiantado. E aí, como você tá ali andando pelo sapato de outra pessoa, você acaba atrapalhando o seu processo de evolução mesmo. E a mesma coisa acontece no marketing digital. Então, esse processo de desenvolvimento é muito importante. Então, saiba escolher com quem você vai trilhar esse caminho. Trazendo essa analogia aqui para o marketing digital, você entra aqui para essa outra dimensão e aí você precisa aprender, estudar, desenvolver para você crescer profissionalmente e aí conquistando a sua liberdade financeira, geográfica, de tempo, quem sabe até fazer um 6 em 7. Mas é necessário cuidado também, porque aqui, assim como na vida, aqui no marketing digital também existem regras. E regras existem para ser seguidas, porque senão não dá jogo, porque senão vira tudo uma bagunça. Igual tá aí para todo lado, tanto na vida como no marketing digital, e só vira bagunça porque infelizmente tem pessoas que não sabem seguir as regras. Mas tudo bem, aí eu já vou entrar no segundo aspecto, porque tudo é aprendizado. Tudo na vida só vai fazer
sentido se você encarar como aprendizado. A mesma coisa aqui no marketing digital. Você entra aqui, começa a criar o seu negócio, começa a usar as redes sociais para desenvolver aí o marketing do seu negócio físico, e aí começa as coisas a não dar certo, de vez em quando você sente que você tá meio perdido, ou você faz uma parceria ruim, você faz um mau investimento. Tudo bem, é aprendizado. Então encare a sua jornada, seja na vida, seja no marketing digital, como um eterno aprendizado. E como um bom aprendiz, saiba analisar os pontos, saiba rever o que está sendo bom, o que está sendo ruim, para fazer os ajustes necessários. Seja um eterno aprendiz, porque é isso que nós somos enquanto almas. E é isso que nós somos almas antes de ser humano. O outro aspecto que eu vou trazer agora é com relação a níveis de consciência. No marketing digital tem alguns gráficos que mostram o nível de consciência das pessoas que entram para trabalhar com marketing digital, e na vida é a mesma coisa. A gente vive com níveis de consciência, tanto níveis de consciência diferentes de uma espécie para outra, como de um ser humano para o outro, e também níveis de consciência diferente de você mesmo, com você mesmo, em diferentes fases da sua vida. E esse tema é tão importante que eu separei uma live só para falar sobre níveis de consciência. É um tema bem abrangente e, na minha opinião, os níveis de consciência é o que direciona a sua evolução na vida. Acabou a bateria da câmera, então eu vou gravar aqui do celular. E eu tava falando da maratona de lives. Então eu separei uma live para falar só sobre níveis de consciência, porque é um tema bem abrangente e também porque, na minha visão, a evolução tá diretamente ligada a esses níveis de consciência que a gente vai destravando. E lembrando que eu peço um número mínimo de pessoas, simplesmente porque é um assunto que vai ser bem novo para muita gente. São coisas que vocês não vão ver por aí. São minhas interpretações dessas sabedorias que chegam até mim. E como é algo novo, eu preciso ter um tanto mínimo de pessoas, porque se 10% das pessoas entenderem aquilo ali que tá sendo passado, pra mim já tá missão cumprida. Então o link tá aqui embaixo. Faz a sua inscrição lá pra gente conseguir aprofundar mais nos temas. Assim que você fizer a sua inscrição, você já vai ser encaminhado para uma página. Ali eu coloquei uma dinâmica para você começar a destravar a abundância na sua vida. Lembrando que a minha contribuição aqui é a nível da alma, no nível da sua energia vital. Mas eu já vou dar uma dica aqui com relação a níveis de consciência, que talvez dê um estalinho aí na sua cabeça. E o ponto-chave para pegar aqui agora é que algumas pessoas, na verdade algumas almas, começaram o jogo da vida antes. Então elas estão aqui, há mais tempo. E eu gosto muito da analogia de comparar o planeta Terra como uma grande escola. E aí tem pessoas que estão no primário, no jardim de infância, no secundário, no colegial, na faculdade, enfim. E se você é uma pessoa curiosa, se você se desenvolve sempre, né, o negócio assim é não parar de se desenvolver, porque senão você vai ficar estagnado, né? E aí eu vou trazer essa analogia pro marketing digital. Eu, por exemplo, comecei nova no marketing digital e sempre continuei me desenvolvendo. Então sempre estudei, sempre fui atrás de conhecimento. Morei 2 anos no Vale do Silício. Eu morei, inclusive, o meu host, ele trabalhava no Google e depois ele mudou pro Mozilla. Então eu tive a oportunidade de visitar essas empresas que lideram o mercado digital. E vou dar outro exemplo. O Érico Rocha, provavelmente, se você me segue, você o conhece. Ele que trouxe o método de vendas de lançamento aqui pro Brasil e tá aí até hoje fazendo com maestria, né? Apesar de eu já trabalhar com marketing digital na época, eu fui aprender com ele, porque eu não entendia muito bem de lançamento. E outro exemplo é com relação ao tráfego pago. Eu lembro que assim que liberou o gerenciador de anúncios aqui no Brasil, o meu irmão já colocou na minha mão pra eu estudar e aprender pra aplicar na agência, mas era um saco, porque tinha que ficar lendo central de ajuda, procurando informação. E aí depois saíram os primeiros cursos, e aí eu fui fazer alguns cursos ali de tráfego pago com outras pessoas. Então, o ponto aqui é que você sempre pode aprender e ensinar alguém. E aí o segredo é você se encontrar ali aonde você vai se encaixando, que não é estático, tá? É um movimento contínuo. Você vira uma chavinha, aí você já tem que partir
pro próximo e continuar se desenvolvendo. E por último, mas não menos importante, eu vou falar de respeito. E vou juntar aqui também gratidão e reciprocidade. Não tava na pauta não, mas eu acho que dá pra fazer um bem bolado aqui. E eu vou até ler o que diz no dicionário sobre respeito. Respeito é um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade. Sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém. Mentir, enganar, fazer comentários chatos. Vou resumir a ópera aqui. Então, o respeito é uma lei divina e que tá aí para ser seguida pelo seu próprio bem. Porque quando você respeita o próximo, quando você respeita o jogo, você tá respeitando você mesmo. E aí você leva o seu jogo para outro nível. Você leva a vida para outro nível. Aí as portas reais começam a se abrir. Você sai ali de um mundinho de fantasia encoberto pelo ego. Você sai da cegueira pra ver o jogo real. E aí você começa a se conectar com as pessoas que estão na mesma sintonia pra você e que vão realmente te ajudar a ir pro próximo nível. E onde que entra a gratidão e a reciprocidade nisso tudo? Quando você se torna uma pessoa de respeito, você tá aberto pra receber presentes do universo. E aí você começa a enxergar as coisas, você começa a enxergar os conteúdos certos, você começa a encontrar as pessoas certas que irão te impulsionar pra frente. E aí o interessante é que quando isso acontecer, você sinta gratidão. E eu não tô falando de você ir lá e falar obrigada. Às vezes mas eu tô falando de você sentir mesmo. E esse sentimento real da gratidão e da abundância só brota em pessoas que praticam o respeito. Então é bem bacana você deixar esse sentimento tomar conta do seu ser. E aí sim, se você quiser externalizar isso, curtindo, comentando, compartilhando com outras pessoas, consumindo mais conteúdos, conversando com aquela pessoa, aí vai ser melhor ainda. Nem todo mundo vai entender muito bem o que eu tô falando aqui e tá tudo bem. Essa série é só pra dar um gostinho mesmo. O bicho vai pegar na nossa maratona de lives, porque eu tô aqui no intuito de realmente ajudar, porque eu sei um caminho aqui de muita prosperidade e eu vou chamar a sua atenção pra isso, porque o retorno financeiro é só consequência. O principal é você, o principal é a sua experiência de vida. Eu espero de coração tá te ajudando aí de alguma forma. Se você tá gostando do conteúdo, curte esse vídeo pra eu saber que eu tô sendo útil pra você. Se você quiser deixar um comentário, um feedback aqui pra mim nos comentários, fica à vontade. Manda essa série pra mais pessoas. Isso daqui não é apenas conteúdo. Isso aqui é uma sabedoria pra sua alma. Então manda essa série pra mais pessoas, porque no próximo vídeo eu vou trazer uma revelação que vai mudar a sua vida. Bom, vou ficando por aqui. Te vejo lá no meu Instagram ou por aí no espaço. Fui!